Oi, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Né? A gente agradece a Deus por mais um dia, pela sua misericórdia. Nesses dias tão difíceis, né? Dias como eu vou dizer, de sofrimento, de expectativa, né? De notícias ruins. Mas eu nesta manhã tenho uma notícia boa para você. Jesus te ama, Jesus ele tem algo especial para nós, graças a Deus. Eu estou vendo aí na internet muitos pastores, muitas pessoas líderes de igreja que estão vindo para a internet falar a respeito deste tempo a qual nós estamos passando, né, desse coronavírus aí. Se é peste, se é praga, se é juízo, se é mão de Deus. E como eu faço para orar? Como eu vou orar? Eu tenho a minha opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Eu falo de várias coisas, inclusive eu tenho um canal no YouTube que é Verdades na Cara do Mundo. Então, se você quiser ver, tem vários vídeos lá que eu faço. Muitos eu não posto, muitos eu posto lá no YouTube, não posto no Facebook. E eu falo de vários assuntos, né? Se você concorda comigo, você pode acompanhar lá. Porque tem pessoas que não concordam, né? Tem pessoas que estão até dizendo, agora os evangélicos, crentes, vêm pra cá falar que é castigo de Deus, que é juízo de Deus, né? Mas quer você crer ou deixe de crer, nós cremos que o que nós estamos passando, eu particularmente creio que tudo isso está na vontade de Deus. Mas como orar, né, nesses dias? Eu vou orar por quê e para quê? Né? Eu lembro do povo de Israel, quando o povo de Israel eles começou a pecar contra Deus, logo ali no período, logo depois do reinado de Salomão, o povo começou a se misturar com as nações pagãs, começou a adoração de ídolo, começou a fazer todo aqueles tipos de coisas que desagradou a Deus. E naquela época também tinha os profetas, né? O profeta Isaías, o profeta Jeremias, né? O Abacuque, Amós, esses profetas, né? Por exemplo, Daniel também. E Daniel ele é do período em qual Israel estava no cativeiro. Então, mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso nessa manhã é minha opinião, né? Como orar? Eu na minha opinião, nas minhas orações, né, eu vou falar para você nessa manhã, eu oro pedindo ao Senhor que venha guardar-nos dessas pestes, desses males que está assolando sobre a face da terra. E eu não venho orar para Deus tirar isso não. Como eu vi muitas pessoas orando, Senhor, tira essa peste, tira isso, tira aquilo. Por que eu não vou orar a respeito para o Senhor tirar? Né? Porque isso Deus não vai tirar isso. Né? Porque isso é Deus tratando com os homens. Né? Hoje os homens estão tudo escondidinho, tudo com, como vou dizer, com o rabinho entre as pernas. Né? Mas, e o que os homens andam fazendo sobre a face da terra? Né? Porque Jesus disse aqui, olha o que Jesus disse, aqui é a Bíblia. Mateus 24:6, ele disse assim, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, e vede não vos assustei, porque é necessário assim acontecer,
mas ainda não é o fim. Então Jesus ele está dizendo, é mister acontecer, quer dizer, isso daí vai acontecer. Isso vai acontecer. Era que nem no caso de Israel, como eu comecei a falar. Quando Deus começou a falar com a nação de Israel, que ia levar eles para o cativeiro, tinha muitos profetas ali. Né? Tinha muitos profetas ali. Tinha muitos homens usados por Deus. Né? Jeremias, Ezequiel, Daniel. Todas foram do tempo do cativeiro. E os profetas menores. Mas nenhum deles Deus ouviu quando eles foram orar e pedir para que Deus tivesse misericórdia da nação. Por quê? Porque Deus estava tratando com os homens, estava tratando com a nação de Israel. E nesses dias aqui, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está tratando com a terra. Então, se é uma coisa que já está escrito, que é mister, como Jesus disse, isso é para acontecer, como é que eu vou orar para Deus tirar? Como é que eu vou pedir para Deus tirar? Essa praga, essa não tem jeito. Por quê? Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. É isso que a igreja se esquece. Muito se esquece. Você tem que ler Bíblia, entender a palavra de Deus. É mister que isso aconteça. Aqui, se você caminhar aqui na Bíblia, você vai ver quando Jesus também ele fala de Jerusalém, né? Que os judeus iam perder a sua cidade, né? Que os judeus iam perder o templo, né? Eles iam perder, Jesus falou, e depois, anos depois, 30 e poucos anos depois, aconteceu a invasão de Jerusalém. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, o povo foi disperso, mas segundo os historiadores, aquelas pessoas que prestaram atenção nessa palavra que Jesus falou, os que serviam a Deus, quando Jesus dizia, olha, se quem estiver no telhado não desça, né? Quem estiver no campo, fuja. Né? Quando Jesus fala ali da invasão de Jerusalém, era uma coisa que ia acontecer. Deus não estava trazendo juízo sobre Israel. Estava dizendo que isso ia acontecer. Então Jesus avisou eles, olha, vocês não desçam, se alguém estiver no telhado, não desça, né? Fuja. Jesus mandou fugir e eles fugiram. Muitos que viram essa palavra, muitos que viram, que prestou atenção nessa profecia de Jesus, escaparam. E isso aconteceu, é só você ir na história, você vai ver, 70 anos depois que Jesus profetizou, 30 anos, 70 não, 30 anos que Jesus profetizou, 30 e poucos anos depois, aconteceu a invasão de Jerusalém. O general Tito, o general romano, entrou na cidade, né? E destruiu a cidade, queimou a cidade, derrubou o templo. Mas quando Jesus profetiza aqui, a cidade não tinha havido a invasão ainda. O templo estava de pé. Então foi um aviso. Mas Jesus estava dizendo para ele, isso vai acontecer. Então o que nós estamos vendo hoje na terra acontecendo, isso vai acontecer. Agora como é que eu devo orar? Ah, Senhor, tira essa praga do mundo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque é a palavra. Jesus disse que é mister que isso aconteça. Isso daí já está. Por quê? Porque Deus ele vê na frente. Ele já vê. Essa epidemia de coronavírus, Jesus já estava vendo. Entendeu? Então como que eu devo orar? Como cristão, como pessoa que acredita em Deus, orar para Deus nos guardar. Para Deus guardar nossas vidas. Mas tirar isso não vai ser tirado. Porque é cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. Né? Isso é para quê? Para que nós olhamos e vejamos que está se cumprindo a palavra de Deus. Israel, quando ele foi para o cativeiro, existiam muitos profetas, homens de Deus, homens que falavam com Deus, né?
E alguns deles chegou até a orar. Deus disse, não, você não ora por esse povo, porque esse povo é de dura cerviz, esse povo, o coração deles estão longe de mim. Entendeu? E o povo foi em cativeiro, né? A terra, ela vai passar por todas essas coisas, ela vai passar por todas as tragédias do Apocalipse. Aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento de Cristo vão passar pela grande tribulação e coisas piores, mais piores do que essa. É só você ler Apocalipse do 6, 7, 8, 9 que você vai ver. Então isso vai se cumprir. O que nós estamos entrando aqui é no princípio de dores. Deus está tratando com a terra, está tratando com os homens, né? Com os ateístas, com os homens que não creem em Deus, que não acreditam mais em Deus, que viraram as costas para Deus, né? A Europa, né? A Europa que foi o berço do cristianismo, né? Inclusive, o cristianismo aqui no nosso Brasil ele é proveniente da Europa, ele é da Sueca. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram suecos. Trouxe o evangelho aqui para o Brasil em 1909, né? Então, a Europa, ela sempre foi aonde surgiu os grandes pregadores, né? Os grandes homens que trouxeram, né? Por exemplo, Martim Lutero mesmo, né? Então esses homens foram tudo da Europa, mas hoje esses países estão caídos. Por exemplo, a Espanha, os livros que mais se vendem na Espanha, 90% dos jovens na Espanha já se transformaram em ateu. Estados Unidos as pessoas zombam de Deus. É proibido você falar de Jesus nas universidades. Por isso que tem aquele filme lá, Deus Não Está Morto 2. Quem quiser assistir, assiste, né? Fizeram lei para proibir o evangelho. E foram países o quê? Foram países que foram fundados no cristianismo. E hoje estão totalmente afastados, viraram as costas para o Senhor, né? Hoje se acredita mais em cientista do que em Deus. Hoje vale mais o que o cientista fala do que a palavra de Deus, né? Porque já não acredita em Deus, né? Mas isso é bíblico, porque o próprio apóstolo Pedro ele fala que muitos já dirão, onde é que está Deus? Os nossos pais falam que desde o começo, né, sobre essas coisas e não aconteceu. Então, são países que foram fundados no cristianismo e hoje o pessoal estão todos afastados dos caminhos do Senhor. Então Deus está tratando. E por que não falar dos milhões de abortos que é feito no mundo, né? Esse movimento feminista que quer em todos os países aprovar a lei do aborto, né? Quantas crianças inocentes que não é morta no ventre, né? Quanto sangue inocente que não é derramado. E isso eu estou falando só por cima, né? Eu estou falando só por cima. Eu estou falando por cima. Ninguém sabe direito de quantos abortos que é feito no mundo, porque existem muitas clínicas clandestinas. E olha a luta aí, vocês podem mesmo acompanhar aí a luta das pessoas evangélicas, das pessoas que creem em Deus, lutando aqui no Brasil para não deixar que a rede pública comece a fazer aborto, porque já tem aborto. Só que muitos partidos políticos aí querem que a rede pública faça aborto. Entendeu? Inclusive, aquela deputada que morreu no Rio, aquela vereadora que morreu no Rio de Janeiro, numa das suas leis, ela queria que lá no Rio de Janeiro fosse aprovada a lei das redes públicas fazer aborto, né? Quer dizer, aborto é o quê? É matar um inocente no ventre, é derramar sangue inocente de pessoas que não nasceu. Do que não falar dos falsos profetas,
né? Dos falsos profetas. Quantos falsos profetas não tem aí? Quantas pessoas que escancaradamente vão para a televisão pedir dinheiro em nome de Jesus, que se enriqueceram nas custas das pessoas, das viúvas, das pessoas dos aposentados, das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que vão aí, que tem seus milhões, e vive aí fazendo campanha de arrecadação de dinheiro nas igrejas, que depois nós vamos olhar para a sua vida, não condiz com a palavra de Deus, não fala de salvação, não fala que o homem precisa aceitar Jesus para ir morar no céu, fala que o homem precisa ganhar carro, ganhar a casa, que o homem precisa ganhar apartamento beira-mar, né? Comprar iate, você entendeu? Que não fala mais qual é o objetivo de Cristo, o que Cristo veio fazer. Mas estão lá com a Bíblia na mão. Falsos profetas, que vendem todo tipo de bugiganga na igreja, desde de vela ungida, né? Tijolinho ungido, que vende todas essas coisas aí. E tem muitas pessoas que o seguem. Mas quando você vai olhar para a vida dessas pessoas, você vê que não condiz com o princípio do Evangelho. Que o princípio do Evangelho é o quê? Jesus não veio aqui na terra trazer riqueza para ninguém. Ele veio trazer riqueza espiritual. Você entendeu? Né? Os escarnecedores. Né? Quem são os escarnecedores? Né? Há 4, 5 anos aí, eu já falei em vários vídeos que eu fiz, pessoas que foram para a rua pegar crucifixo, enfiar no ânus, pessoas que foram zombar da Santa Ceia, pessoas que subiram nos palcos cheio de gente e falar que Jesus é viado, que Jesus é gay, que Jesus falando que Jesus é um monte de coisa. Você entendeu? Pessoas que foram para a rua mostrar um Satanás, um diabo vencendo Jesus, né? Rastando lá uma pessoa no meio da... É só você entrar no YouTube que você vai ver. Né? Pessoas que foram para o Congresso dizer que teria que acabar com a fé cristã, que deveria rasgar a Bíblia. Presidenta da República aí que falou que o mal do Brasil era que as pessoas liam a Bíblia. Então essas pessoas são escarnecedoras. Então o que as pessoas estão... O que está acontecendo? Deus está tratando. Deus está tratando com a terra. Né? Agora, se vai piorar ou se vai melhorar, isso aí está na mão de Deus. É Deus que vai ver. Uma coisa eu vou dizer, que a terra não será a mesma depois dessa epidemia. Não será. Não será a mesma. Isso eu tenho certeza. Não será a mesma. Porque isso vai ser um despertamento para muitas pessoas que vivem longe de Deus saberem que ou ele volta a buscar a Deus ou ele está destinado a sofrer as penas ao castigo divino. Você entendeu? Então o que eu tenho nessa manhã para dizer é isso. Que eu, ao orar a Deus hoje, orar a Deus para Deus ter misericórdia, para Deus nos guardar debaixo das suas mãos. Sim, agora eu não vou orar para Deus tirar essa praga da terra. Por quê? Porque Deus não vai tirar. Porque, como Jesus disse aqui, que isso é para acontecer. Isso vai acontecer. Isso é para acontecer. O que está escrito no livro de Apocalipse lá vai acontecer. E tem muitas coisas acontecendo nos nossos dias. Né? Tanto na igreja quanto no mundo. Quanto no ambiente espiritual, como na Terra, no planeta Terra. Se a Terra está
deteriorada pelo pecado, pelas imundícies. No mundo, porque no dizer cristão está da mesma coisa. As pessoas não estão nem aí, né? As pessoas não estão nem aí. As pessoas não respeitam Deus. Muitas igrejas hoje nem Deus não busca mais, não ora mais. As pessoas vão na igreja como se for, vão numa reunião de oração como se ele fosse em qualquer lugar. Então Deus está tratando. E Jesus ainda diz mais, ó, no versículo 7 ele diz assim. Ele diz ainda no versículo 7 aqui, ó. Olha para você ver o que ele fala. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, isto é o princípio de dores. Entendeu? Então, é o princípio de dores. Então, isso tem que acontecer. Biblicamente falando, tem que acontecer. Agora, o que nós devemos fazer é ficar atento. É que nem eu sempre falo. Ficar atento para essas coisas. Quem acredita, a Bíblia diz assim, no capítulo 12 de Daniel, a Bíblia diz assim, que quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, que se justifique mais. Entendeu? Então esse é o princípio da Bíblia. Os homens que têm um coração mau, que não querem Deus, vão até muitos ficarem revoltados. Porque na hora que passar essa epidemia, muitas pessoas vão perder o que mais o homem hoje ama, que é o que? É poder, é riqueza, é dinheiro. Vão perder. Então eles vão falar mais coisas terríveis, mais blasfemar mais contra Deus. Mas aquele que está por aqui, ó, que está pela palavra, tem que ficar atento, né? Se você tem na sua vida algo que impede você de servir a Deus, se conserte com Deus. Se você pratica alguma coisa que desagrada a Deus, comece a se consertar. Por quê? Porque é momento de nós olharmos. Aqui está aquilo que está falando conosco, né? O que está falando conosco hoje é a palavra de Deus. Então, ao orar hoje, cada um ser humano que crê, que acredita em Deus tem que olhar para dentro de si, para ver como que você está fazendo, o que você está fazendo, né? Como que você está servindo a Deus? Se você está servindo a Deus com sinceridade, com o coração aberto. Tá? Que Deus abençoe a todos. Isso é uma opinião. É a questão de opinião. Eu sei que muitos vão aparecer e vão dizer, esse irmão aí não entende nada. Tudo bem, mas essa é a minha opinião. Como cristão, tá? Eu acredito assim, que nós devemos não orar para Deus tirar isso que está acontecendo, mas orar para Deus guardar-nos debaixo das suas potentes mãos, porque certamente Deus está tratando com a humanidade que simplesmente virou as costas para Deus, né? Que acredita mais no super-homem, que acredita mais no cientista do que em Deus, né? Quantas pessoas que hoje vão para as televisões dizer, eu acredito. A pessoa, não importa o que você acredita, se você tem uma religião, como se religião adiantasse alguma coisa. Existe mais de 1000 religiões institucionalizadas na face da terra. E os homens continuam aí, se matando, se destruindo, né? Em plena epidemia, os políticos estão lutando pelo poder, pelos seus direitos. Eles nem sabem o que vai acontecer amanhã, já estão pensando no dia de amanhã, como se o amanhã houvesse. Eu vi quantas pessoas, até mesmo
falaram, ó, irmão, esse ano eu vou comprar isso, vou fazer aquilo. E não vão comprar e não vão fazer. Por quê? Porque veio essa epidemia, né? E parou tudo, né? Um vírus, um protozoário, que você só vê no microscópio, parou todo mundo. Extremamente combatente, extremamente eficaz, no sentido de matar, de levar a pessoa à morte, na morte mais horrível, que as pessoas morrem sem poder respirar. Mas é pequenininho. Então, não são coisas grandes que destroem o homem, que destrói o orgulho do homem, né? Eu lembro quando Daniel fala para Nabucodonosor, para que Nabucodonosor saiba que existe um Deus no céu, que reina sobre os homens, né? Os Estados Unidos não é de Donald Trump, o Brasil não é de Bolsonaro, a França não é de Macron, você entendeu? O mundo pertence a Deus, as almas dos homens são de Deus, quer você queira ou quer não, você pertence a Deus. Então o que Deus está falando nesses últimos dias? Está falando, olha, eu estou atento ao que os homens estão fazendo. Eu estou vendo, né? Aí muitos vão dizer, eu vi até uma pessoa veio para o Facebook dizer, mas um ateu dizendo, por isso que não existe Deus, se existisse Deus, Deus ia tirar essa praga. Não, Deus não vai tirar essa praga, porque Jesus disse, Mateus 6:6, que isso tudo tem que acontecer. Tudo tem que acontecer. Então, tudo que nós estamos vendo aí são aquilo que Jesus falou. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você venha a refletir como você tem vivido nesse planeta Terra. Você tem lembrado de Deus? Ou você tem esquecido de Deus? Né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.